Alô, meus amigos são paulinos, o meu boa noite a todos vocês. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando por que o Mário sumiu? Por que o Mário sumiu? O Mário sumiu porque o Mário estava de saco cheio de falar as mesmas coisas. Não é segredo para ninguém que eu luto contra uma doença aí que infelizmente me causam dores meio que insuportáveis a alguns momentos. E a gente vai ficando meio deprimido. Agora, o São Paulo, eu cansei, gente. Eu cansei. Eu cansei de dizer sempre a mesma coisa e a cada jogo que passa se confirma tudo aquilo que a gente falava. Agora, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem entender, fazem questão de não entender. Eu anotei aqui em umas folhas aqui alguma coisa para falar. Dizer uma coisa para vocês, ó. O São Paulo, vamos pôr o que é certo nesse momento que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube tem uma base ruim, a base é a vitrine do clube. O São Paulo hoje com Belletti, gente, esse Belletti, dizem que é o maior teimoso do mundo. O cara não entende de futebol, ele não entende. Diz que ele não entende de futebol e é um teimoso. Eu tive conversando com alguns garotos e um camarada que faz parte da comissão técnica de Cotia e me diziam o seguinte: num dos últimos jogos aí do São Paulo, estavam alertando, foi sugerido a ele para que ele mudasse o time, 2 jogadores do time. Ele não mudou. Aí quando o São Paulo estava perdendo, ele foi mudar os jogadores, né? Então o time do São Paulo hoje, a base não tem, uma base podre. E eu vi até alguém falando aí que foi por causa de conselheiros. Não é conselheiro que está criando caso lá não, viu? Não é conselheiro. É o diretor remunerado da base que tem pedido para que ele se oriente, para que ele ouça mais, né, os conselhos, e ele não aceita, é um teimoso. Por isso que o São Paulo está nessa situação aí, viu? Por isso que o São Paulo está nessa situação, inclusive perdeu do Fortaleza agora, né? Nem vai para o mata-mata do Campeonato Brasileiro. É isso que está acontecendo na base. Lá na Barra Funda, tive uma conversa com alguns amigos que estão sempre lá na Barra Funda, e inclusive um trabalha na Barra Funda. E o que ele me disse foi o seguinte: ele falou, Mário, a maioria, escuta o que eu estou falando, a maioria do elenco não quer o Rogério Ceni. Eles não querem e está causando um problema entre os próprios jogadores. Vocês lembram quando eu falava, olha, paneleiros na época do Diniz, lembram-se? Lembram-se? Pois bem, há uma diferença dessa vez, porque o Rogério Ceni faz as panelas dele e quem é contrário faz outras panelas. E tem aquele grupinho que fica que nem para lá nem para cá. E é isso que está acontecendo. Então não se iludam. O São Paulo ganhou do Tigres lá na Argentina porque estavam fechados para aquilo. Agora ninguém está jogando pelo Rogério. Esqueçam isso. Se vocês acham que isso está acontecendo, podem esquecer. E se o São Paulo continuar assim, com uma base ruim, um time ruim principal, um técnico ruim, horroroso, um diretor de futebol ruim, que ele era do basquete, ele não entende nada de futebol, um presidente inexistente, que só aparece, né, um omisso, só aparece quando o time ganha e não tem coragem de tomar uma atitude, está mais preocupado com a reeleição. O Muricy, que foi lá e aceitou, indicou o Rogério para voltar também, sabendo que o Rogério Ceni tem um ego maior que o mundo e que não iria ouvir ninguém. O Muricy agora também se omite. Então, nós temos tudo, nós chegamos. Eu sempre falava, olha, estamos flertando com a segunda divisão. Estamos acenando para a segunda divisão. Não, agora não estamos mais não, viu? A segunda divisão é uma realidade para nós. A segunda divisão é realidade. E se o São Paulo não mudar, vai cair para a segunda divisão. E Casares,
você caindo para a segunda divisão, você vai ser eleito ainda. Você acredita? Você vai ser eleito. Porque já está tudo certo com os conselheiros, estão fechados, os grupos estão fechados. Caindo para a segunda divisão, você vai ser eleito. Então, meu filho, vamos dar jeito nisso daí, né, cara? Vamos dar jeito. Qual é que é? Trabalhar, cara. Parar de falar merda e trabalhar. Ficar aí no Instagram, arregaçar as mangas e trabalhar. É o seguinte, quando você tem um elenco ruim, quando você não tem jogadores à altura, o que você tem que fazer é ter um técnico que saiba destruir os ataques, as jogadas do adversário. E você ouve o Rogério Ceni falar como ele saiu desse jogo do Botafogo? Eu acabei de ouvir a entrevista coletiva dele. Eu estava esperando a entrevista coletiva para me falar aqui. Eu não sei quem construtor, só se for construtor de obra aí, se for, né? Tem os pedreiros, né? Por quê? Olha, meu amigo, com um time ruim, ninguém constrói nada. Cara que não sabe construir, não adianta. O São Paulo tem um time ruim. Você liquidou com o São Paulo. O time do São Paulo é horroroso. É o pior time que nós tivemos aí, eu acho que nessa década, nas 3, 4 décadas passadas. Ou se não, o pior time que nós tivemos. É horroroso. O time do São Paulo é time para disputar a Série B ou C. Por isso que dessa vez eu estou dizendo, eu duvido que se não mudar nada, esses próximos 5 jogos, contando com o de hoje, 5 jogos do São Paulo, o São Paulo não faz 5 pontos. Não vai fazer. O São Paulo vai ganhar do América aqui, vai ganhar do Curitiba lá em Curitiba? Não vai. Não vai. O máximo que pode acontecer é um empate aí. São Paulo vai jogar fora de casa, quer jogar como se tivesse, né, um time, né, fim do mundo, quer atacar o adversário, quer partir para cima do adversário com um bando de pereba, um bando de perna de pau. Olha esse Alan Franco, o cara é um anão, o Alan Franco. Aí põe o Rafinha do outro lado na lateral. Ah, tá de brincadeira, né? Aí tem que tomar gol mesmo. Ainda quem estava marcando o adversário era o Caleri. Ah, tenha santa paciência. Então, tá faltando um pouco de consciência nessa diretoria do São Paulo. Tá faltando um pouco de consciência desse pessoal que cuida do futebol de São Paulo. A torcida do São Paulo está sendo humilhada. O São Paulino está sendo humilhado. O São Paulo não tem nem coragem mais de fazer aquelas brincadeiras, discutir com o corintiano, discutir com o palmeirense. Nos foi tirado esse gosto, porque nós não temos time para ganhar de ninguém. E o Rogério Ceni hoje sai da entrevista falando que o time joga bem, que o São Paulo merecia vitória, que as pessoas não analisam pelo desempenho, analisam pelo resultado. Ô cavalo! Cavalo, você já viu no futebol, você já viu no basquete, alguém ser campeão só contando-se o desempenho, sem contar que foi vencedor, sem contar que teve perdedor? Se avalia quem vai ser campeão quando o camarada faz mais pontos, quando tem mais vitórias, né? Não importa, aí não importa o desempenho, importa o resultado. Ah, mas é muito resultadista. Ué, se é o resultado que conta, é assim que se avalia. Agora, numa situação que nem você está aí, são 3 anos de Rogério Ceni. 3 anos de Rogério Ceni. Estamos no jogo 105, acho que foi esse, 105 ou 106. Você olha para o time e vê aquele bando de perna de pau, correndo feito uns loucos, querendo atacar o adversário sem ter competência técnica. Quer dizer, é um técnico mal preparado, mal orientado, que não tem a visão de jogo que ele precisa ter. Um time que tem esses jogadores que o São Paulo tem, esse time tem que
destruir em primeiro lugar. Ele não tem gente para construir. Ele não tem jogador com técnica suficiente para construir. E você não enxerga seu cavalo. Você não enxerga. Você tem que conhecer os limites de cada jogador seu, os limites do seu time. Organizar o seu time. Agora você teve 105 jogos para organizar esse time, dar um padrão para esse time. Esse time não tem organização nenhuma, tá zero de organização. Zero. Então quer dizer que depois de 105 jogos, a gente vai achar que quando tiver no jogo número 110, esse time evoluiu 50% do que está hoje. Se em 105 jogos ele não evoluiu 1%, ao contrário, ele evoluiu, porque o ano passado jogávamos de igual para igual com o Palmeiras. Agora nós evoluímos. Então o que nós podemos esperar disso? Em julho passado nós estamos jogando com o Palmeiras, né? E de igual para igual. Agora não temos essa condição. Então veja bem, está todo mundo perdido aí. E vocês aí nesse clube que a gente ama, que a gente adora, vocês aí estão nos colocando, nós sofredores, nós torcedores, num sofrimento imenso. Estão fazendo com que nós venhamos a perder nossa autoestima de ser São Paulinos. É isso que está acontecendo. Então, eu digo por mim, eu tenho uma doença grave e que me causa dores tremendas e, claro, eu não posso ficar sorrindo quando eu estou com dor. Tomo medicamento, passo por exames periódicos, tenho que ficar alguns dias no hospital aí, de mês em mês quase. Agora, eu vou ficar sofrendo por causa de vocês, eu vou ficar sofrendo por causa do Casares, vou ficar sofrendo por causa dessas coisas que o Rogério Ceni faz aí, dessa falta de conhecimento que esse aprendiz faz. Ele não é técnico. O Rogério Ceni não é técnico nem aqui nem na China, né? Vou ficar sofrendo por causa deles. Então eu falei, eu vou dar um tempo mesmo para o meu próprio bem-estar, porque não dá para aguentar. A gente vem aqui, eu não tenho problema de patrocínio que nem outros youtubers que têm, não tenho nada contra, viu gente? Mas outros youtubers têm patrocínio. Eles têm que vir aqui dar notícia dia e noite, né? Uma vez, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, fazer vídeo, fazer live, fazer não sei o quê. Eu imagino que eles passam, né? Eu imagino que isso aí deve trazer de insatisfação, de nervoso para esse pessoal que tem que fazer isso. Agora, como eu não tenho, eu também não sou obrigado a ficar sofrendo dia e noite. Agora, como torcedor, eu estou sempre torcendo para o São Paulo ganhar. Mas está difícil, porque estão jogando contra. Não se pensa em outra coisa que em reeleição. Rogério Ceni não pode ser técnico do São Paulo. Tem que ser demitido. Se nós chegarmos aí a 10 jogos aí com 6 pontos, com 8 pontos, nós vamos cair para a segunda divisão. Fazer 45 pontos tem que ser a meta. Eu estou preocupado com a Copa do Brasil? Não estou. Estou preocupado com Sul-Americana? Não estou. Eu só não quero que o São Paulo caia para a segunda divisão. Agora, o time está evoluindo com o Rogério Ceni, porque ele não consegue ter a humildade de ver que ele tem uma droga, uma bosta de um time na mão e que os seus jogadores são horríveis. Nós pegaremos 2 jogadores daí, 2, Arboleda e Caleri. Seria para começar por aí, por esses 2. O Rafael Valá não é um goleiro milagreiro, não é um goleiro para um grande clube, mas pelo menos, né, não tem comprometido tanto. Agora, o restante desses jogadores não são jogadores para construir absolutamente nada. O nosso volante tem que marcar o time inteiro adversário. Por quê? O seu Nestor não marca ninguém. Não marca absolutamente ninguém. Esse tal de David, eu não falei que era uma nova versão do Pablo? Sei que não é a mesma posição, mas é a nova versão do Pablo. Avisei lá, antes de contratar. Está aí, estamos vendo aí. Esse aí é
É o David. Joga nada, absurdamente não joga nada. Nós nunca tivemos um time tão fragilizado, que nós não temos ninguém, a não ser Arboleda e o Caleri. Só, esqueça. Esses caras que estão contundidos vão resolver alguma coisa se voltar agora? Não vão. Nós estamos dependendo do Igor Vinícius. Tem gente aí falando do Igor Vinícius. Olha, o Igor Vinícius, né? Então vocês vejam só. A situação do São Paulo nesse momento realmente é preocupante. Eu compreendo que a uniformizada não quer que fale em rebaixamento, que a diretoria não quer que fale em rebaixamento, mas ele é real agora. Ele é real e nós vamos ser rebaixados se nada mudar. Se tudo continuar que nem hoje, que o nosso técnico chega lá e fala que nós merecíamos a vitória, mas que não analisa pelo desempenho não ganha campeonato, tá, gente? O que ganha campeonato é os pontos. Se ele tivesse ganho 3 pontos, podia ter jogado mal pra caramba, não ter desempenho algum. Mas tá ganho, 3 pontos. O negócio de São Paulo agora é um 3-5-2, é fechar a casinha, botar esses pernas de pau que tem aí para destruir. Não é construir. Não esperem que eles vão construir nada. Né? Primeiro destruir, depois nós vamos pensar em construir, se possível. E fora de casa, segurar resultado. Rogério Ceni, você não pode ser treinador de um time como esse que você aceitou. E você é errado 2 vezes. Primeiro por quê? Esses jogadores estão aí, você deixou vir aí. Você concordou. Ou não? Agora, se você não concordou também, mas continua aí é muita burrice, né, meu velho? Aí é muita burrice. Então vamos fazer o seguinte. Ceni, fora Ceni. Eu sei que o Ceni não é o único culpado. Eu já disse aí que nós estamos aí com um sistema completamente podre. O São Paulo apodreceu. Essa é a grande verdade. E se nada for mudado, dessa vez nós vamos para a segunda divisão. Gente, tchau, fiquem com Deus. Entenderam por que às vezes eu me afasto? Porque, além do sofrimento pessoal que eu tenho que passar esse nervoso que a gente passa aí todo dia, que o São Paulo joga. Tchau, pessoal, muito prazer aos meus grandes amigos aí, que me seguem aí. Muito obrigado sempre, viu, gente, pela paciência. Fiquem com Deus, bom domingo aí.